Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma videoaula de resolução de questões da prova da UES. A questão da vez é a questão 17 de 2025.2. Mas, antes de mais nada, se ainda não curtiu, dá aquela curtida aí no vídeo. E se não se inscreveu, se inscreva aí no canal, marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para a questão de número 17? A questão 17 diz o seguinte: um tubo vertical de altura H, cuja área da seção transversal uniforme vale S, possui duas porções, uma inferior fechada e uma superior aberta para a atmosfera. As duas porções estão separadas por um êmbolo isolante, móvel de espessura e massas desprezíveis. A seguir, a porção inferior do tubo é preenchida com o gás ideal, a temperatura T, e a porção superior com o fluido de densidade Dzão. Nessa configuração, o gás se encontra em equilíbrio e ocupa um volume igual à metade do volume total do tubo. Posteriormente, o gás na porção inferior é aquecido até uma temperatura T' maior que T, tal que, atingido o equilíbrio, metade do volume do fluido presente na porção superior do tubo extravasa, sabendo que a pressão atmosférica local equivale à pressão hidrostática exercida por uma coluna de altura H do fluido de densidade Dzão, aqui utilizado, e que a expansão térmica do fluido na porção superior do tubo durante o aquecimento do gás é negligenciável. A temperatura T' é dada em termos de T por. Então, gente, percebam aí que a gente vai ter que relacionar as duas temperaturas. A temperatura T, que era a temperatura inicial do gás, e a temperatura T', que é exatamente a temperatura final do gás. Então, pessoal, o que acontece? Esse gás aqui, ele disse na questão que está com a temperatura T, e ele tem exatamente um volume que a gente vai chamar de V/2, que é o volume que ele disse só tem a metade. Já na parte superior aqui, ele disse que tem um volume que também corresponde à metade do volume total. Gente, isso é um fato. Se é um cilindro e eu tenho a metade na parte inferior do êmbolo e tenho a metade na parte superior do êmbolo, então naturalmente a gente pode dizer que a altura do líquido aqui no caso vai ser exatamente o H dividido por 2. Já na outra parte aqui, o que foi que aconteceu? Que ele disse no problema que a temperatura do gás passou a ser T', metade do volume do líquido que tinha foi derramado, e aí quando a gente faz menção a metade de uma coisa, o que seria a metade da metade? Então a metade da metade é essa relação que nós vamos ter. Metade V/2. Da metade vamos dividir por 2. Aí não tem denominador, subentende que vale 1. Então aqui vai ficar V dividido por 2, multiplicado exatamente por 1/2. Aí nós vamos ter então V dividido por 4. Isso significa dizer agora que o volume na parte superior de líquido é agora V dividido por 4. Logo, na parte inferior, que é a parte onde fica o gás, vai ser 3 vezes o V dividido por 4. Porque se esse perdeu metade, ficou agora com V/4, o outro ganhou esse V/4. Então, por isso que vai ficar 3V/4. Aí agora, gente, se ele perdeu metade da metade, então a altura também vai ficar aí para metade da metade. Então, se a gente substituir aqui no lugar do V só pelo H, já que era H/2 dividido por 2, então a gente vai perceber no final das contas, que vai ficar exatamente o H dividido por 4 também aqui, em relação à altura da coluna de líquido. Aí outra informação, gente, que a questão dá, que ela é extremamente importante para a nossa solução, é exatamente a questão da pressão atmosférica, que ele diz aqui, ó, a pressão atmosférica local equivale à pressão hidrostática exercida por uma coluna de altura H do fluido de densidade D, aqui
utilizado. Então significa dizer o quê? Que a pressão atmosférica é a própria pressão associada a um líquido de densidade D vezes a gravidade vezes a altura H. Então essa relaçãozinha aqui, gente, é exatamente a determinação da pressão atmosférica. Então, pessoal, como é que vai ficar agora? Vamos falar agora em relação aqui ao gás. Nós vamos ter então a pressão dele, que eu vou chamar aqui de PR, vai ser a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, que eu estou chamando aqui de Hzinho. Aí vamos substituir então cada um deles. A pressão PR, que é o que a gente quer descobrir, para o primeiro caso, vou colocar aqui o 1, vai ser igual à pressão atmosférica, que a gente já isolou aqui, ó, que é a densidade, o Dzão, vezes a gravidade, vezes o Hzão, mais o Rho aqui é a densidade do líquido, que no caso é o Dzão, vezes a gravidade também, vezes a altura. O Hzinho aí, gente, é exatamente quem? O H dividido por 2, que é exatamente a pressão que a água está fazendo lá no gás, né, no êmbolo para baixo. Então nós vamos ter aqui o Hzão dividido por 2. Aí aqui percebam que a gente já tem aqui uma relação, aqui o denominador que não aparece vale 1, MMC entre 2 e 1 é o próprio 2, aí nós vamos ter exatamente o que? A pressão 1 vai ser igual a quem? Passo o traço, coloco 2, aí vai ficar 2 dividido por 1 que dá 2, 2 que multiplica tudo isso aqui em cima, então só repete, ó, 2 vezes Dzão vezes G vezes o Hzão, mais... Aí agora 2 dividido por 2 dá 1. Aí 1 vezes Dzão vezes G vezes H. Então Dzão vezes G vezes H. Aí agora eu tenho duas de uma coisa mais uma dessa mesma coisa. Então vai dar 3, né? Então vai ficar 3 Dzão vezes G vezes Hzão. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui, gente, é a nossa primeira relação, associada exatamente ao caso da pressão associado a 1. Agora, como é que a gente determina para o caso 2? Vamos fazer a mesma coisa, por incrível que possa parecer. PR2 vai ser igual a quem? A pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, que eu vou chamar agora de H'. Aí vai ficar então PR2 é igual a pressão atmosférica, que a gente já viu lá embaixo, ó, esse carinha aqui, Dzão vezes G vezes o Hzão, mais a densidade, que é o Dzão de novo, vezes a gravidade, vezes o H'. O H' é exatamente o H sobre 4, que agora é a pressão que está sendo feita no gás, devido ao êmbolo e à coluna de água em cima do êmbolo. Então vai ficar aqui o Hzão sobre 4. Aí mais uma vez não temos denominador, subentende que vale 1. Nós vamos ter a pressão PR2, vai ser igual a, o MMC é 4, né? Então nós vamos ter aqui 4 no denominador, 4 dividido por 1 dá 4, vezes o numerador, então vai ficar 4 vezes Dzão vezes G vezes o Hzão, mais aí agora aqui do outro termo. Aí 4 dividido por 4 dá 1 e vai multiplicar pelo que está aqui em cima, que é a própria densidade vezes a gravidade vezes a altura. Aí agora então o PR2 vai ser igual a quem? 4 mais 1, que quando não aparece aqui na frente é 1, né? Então 4 mais 1 dá 5. Aí vai ficar então 5 vezes Dzão vezes G vezes o Hzão. Tudo isso dividido por 4. E com isso a gente determinou a pressão associada ao 2. E agora o que nós vamos fazer? Gente, como estamos falando de gás, a gente vai usar a lei geral dos gases perfeitos. Então na lei geral, e que vai ter a temperatura, tá? Que não esqueçamos, ele quer a relação entre a temperatura final e a temperatura inicial. Então significa dizer que nós vamos passar a ter a seguinte situação agora, ó. Pressão 1, PR1, multiplicado pelo volume 1 sobre a temperatura de 1, vai ser igual ao PR2 vezes o volume de 2 dividido pela temperatura de 2. Aí agora o que nós vamos fazer? Substituir, né? Quem é o PR1 que nós já vimos? O PR1, gente, é exatamente esse carinha que ficou aqui embaixo, ó. Então, pessoal, fazendo a substituição, o PR1 é exatamente
essa relação que a gente anotou aqui embaixo, e no caso vai ser 3 vezes o Dzão vezes a gravidade vezes o Hzão, tudo isso dividido por 2, e multiplica o volume 1. Quem é o volume 1? É o V dividido por 2, que é o volume inicial aqui do gás, tudo isso dividido pela temperatura inicial do gás, que ele chamou na questão de T. Isso vai ser igual à pressão 2, a pressão 2 é isso que a gente anotou aqui em cima, vai ser 5 vezes o Dzão vezes a gravidade vezes a altura, tudo isso dividido por 4, vezes o volume de 2. O volume de 2 é exatamente esse cara aqui, que a gente está fazendo menção ao gás agora e não ao líquido. Então vai ficar o 3V dividido por 4. Tudo isso dividido pelo T2, que é a temperatura final, que é o que a questão deseja saber em função da temperatura inicial. A gente vai fazer aqui a multiplicação, lembrando a vocês que não aparece denominador aqui no T, então subentende que vale 1 tanto no T quanto no T'. Aí nós vamos multiplicar tudo aqui em cima e vai multiplicar pelo inverso do de baixo. Então nós vamos ter, ó, 3 vezes o Dzão vezes a gravidade vezes a altura vezes o Vzão, tudo isso dividido por 2 vezes 2, que dá 4, vezes o inverso, que é exatamente 1 sobre T grande. Vai ser igual a quem? Aí tudo isso aqui no numerador a gente repete. Então a gente multiplica o 5 vezes 3, só que eu não vou fazer, vocês vão já entender o porquê. Vou deixar só o 5 e o 3 mesmo aqui. Vezes o Dzão, vezes a gravidade, vezes a altura, vezes o volume. Tudo isso dividido por 4 vezes 4, que eu também não vou fazer. Eu só vou repetir aqui o 4 vezes 4. Multiplicado pelo inverso de T' sobre 1 é o próprio 1 sobre T'. Aí agora o que nós vamos fazer? Começar a brincadeira do cancelar. Olha só, agora eu posso cancelar o 3 com o 3, fica mais fácil. Aí a densidade com a densidade, a gravidade com a gravidade, a altura com a altura e o volume com o volume. E aqui no denominador, o 4 com esse 4. Aqui vai ficar 1 no denominador e aqui vai ficar 1 no numerador. Aí agora vai ficar 1 vezes 1, que dá o próprio 1, dividido por 1 vezes T, que dá o próprio T. Isso tudo é igual a 5 vezes 1, que dá 5, dividido por 4 vezes o T', que dá 4T'. Aí agora a gente pode fazer aqui a multiplicação em cruz e vamos obter o que? 5 vezes T, que dá 5T, igual a 1 vezes 4T', que dá o próprio 4T'. Como a gente quer saber é o T', então o 4 que está multiplicando passa para o outro lado e dividindo. Então nós vamos ter o T' vai ser igual ao 5T, tudo isso dividido por 4. E aqui chegamos finalmente à solução do problema. Logo, nosso item correto é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês. Beleza? Então, gente, espero que tenha gostado de mais essa videoaula de resolução de questão da prova da UES. Perceba mais uma vez que não foi uma questão fácil, como eu havia mencionado até anteriormente. As últimas questões serão naturalmente mais difíceis, média para difícil. Ela com certeza é uma questão difícil. Então, um forte abraço para você, que Deus abençoe, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!